Bom, pessoal, bem-vindo a mais uma aula de Física Geral 3. Eu sou o professor Adriano Ferrarese e nessa aula nós vamos continuar falando de lei de Gauss, só que agora aplicado ao problema das placas não condutoras. Tá? Pensamento do momento do grande poeta soviético Vladimir Mayakovsky. A arte não é um espelho para refletir o mundo, mas sim um martelo para forjá-lo. Muito bem, o mundo forjado a partir da arte. Muito bem, pessoal. Vamos lá então. Vamos considerar essa situação em que eu tenha duas placas não condutoras, tá? Então a figura A, ela mostra aqui o quê? Parte de duas placas de grande extensão, paralelas, não condutoras, ambas com uma carga uniforme de um dos lados, tá? Então agora eu estou tratando de uma placa não condutora. Na aula anterior nós falamos de placas condutoras. Então tá aqui, né? Eu tenho aqui então essa placa carregada positivamente, né? Que tem aqui uma densidade superficial de carga φ mais, perdão, sigma mais, tá? E aqui eu tenho uma placa carregada negativamente que tem uma densidade de carga sigma menos, tá bom? Muito bem, tá? Aqui a densidade de carga da placa positiva, ela é maior que a densidade superficial de carga da placa negativa, tá bom? Então sigma mais é maior que sigma menos. Muito bem. Ele pede então para a gente determinar o campo à esquerda das placas, aqui então nessa região, à esquerda das placas, entre as placas, vou colocar aqui ó, no centro, e à direita das placas. Então vamos fazer essa análise aqui, considerando então duas placas não condutoras carregadas. Uma carregada positivamente e a outra carregada negativamente. Muito bem. Então em qualquer ponto em qualquer ponto, perdão, o campo elétrico é positivo, produzido pela placa positiva, ele vai apontar para longe da placa. Porque a placa está carregada positivamente, eu tenho um campo elétrico de afastamento. Né? Aqui, né, o que eu tenho aqui? Ó? Que esse campo elétrico ele é definido por quem? Por essa equação, sigma positivo dividido por 2ε0, coisa que a gente já deduziu lá atrás, né? Quando eu tinha um plano não condutor, um plano infinito não condutor. Então, nesse caso, o que acontece? Esse é o módulo do campo elétrico gerado pela placa carregada positivamente, tá bom? Bom, de forma similar, o campo elétrico gerado pela placa não condutora infinita carregada negativamente, o módulo dele vai ser dado por isso aqui, né? O mesmo raciocínio. A única diferença é o sigma menos, a densidade superficial de carga da placa negativa, tá? Então a gente tem isso aqui, tá? Ele aponta, no caso, né, para a placa, né, esse campo elétrico. De forma que eu vou ter isso aqui, olha lá. Vejam bem. Aqui, ó, eu tenho o campo é mais e é mais, gerados por quem? Por essa placa aqui, ó, carregada positivamente. Aqui o campo é menos, que é um campo de aproximação e é menos carregado pela placa negativamente. Notem que o vetor do campo elétrico gerado pela placa carregada negativamente é menor, por quê? Porque a densidade superficial de carga da placa negativa é menor do que a da placa positiva. Tá bom? Então a figura mostra aqui os campos criados à esquerda, no centro, né, entre as placas e à direita, tá bom? E a gente pode observar isso que a gente acabou de falar. Então, como o campo elétrico gerado pela placa carregada positivamente é maior do que o campo elétrico gerado pela placa carregada negativamente, o campo elétrico total à esquerda, né, que seria o EE das placas, vai apontar para onde? Vai apontar para a esquerda, seria de afastamento, né? À direita das placas eu tenho o quê? Que o campo elétrico ED tem o mesmo módulo, mas aponta para onde? Para a direita. Né? Então, seguindo ali o fato do campo elétrico gerado pela placa não condutora carregada positivamente ser maior. Né? A densidade superficial de carga da placa carregada positivamente é maior que a densidade superficial de carga da placa carregada negativamente. E entre as placas, os dois campos vão se somar, por quê? Porque eles têm a mesma direção e sentido, e vão apontar para a direita. Então nós vamos ter isso aqui, olha lá. À esquerda eu tenho esse campo, que é a diferença entre o campo, ó, isso aqui quem que é? Ó, esse aqui, ó, em termos vetoriais, tá? Vou escrever aqui, ó, seria o E+, gerado pela placa positiva, menos o E-, tá? Porque tem sentidos contrários.
Aqui eu vou somar, né? Eles têm o mesmo sentido, né? Olha lá, o campo gerado pela placa positiva mais o campo gerado pela placa negativa. E aqui vai ser quem? Vai ser o campo gerado pela placa positiva menos o campo gerado pela placa negativa. Lembrando o nosso referencial, tudo que aponta para a direita é positivo. Tá bom? Então aqui a gente tem, né, os campos elétricos resultantes dessas duas placas paralelas, não condutoras, tá? Uma carregada positivamente, a outra negativamente, uma com a densidade superficial de carga sigma mais, a outra com a densidade superficial de carga sigma menos, tá bom? E o campo elétrico à esquerda, entre as placas, e à direita das placas, tá bom? Essas aqui são as referências da nossa aula de hoje. Valeu, galera, até a próxima aula.